Salve galera! O próximo exercício que a gente vai resolver juntos aqui é mais um da PUC São Paulo. PUC São Paulo 2016 sobre os espelhos esféricos, estudo analítico, ou seja, equação de Gauss e aumento linear. Determine o raio de curvatura em centímetros de um espelho esférico que obedece às condições de nitidez de Gauss e que conjuga de um determinado objeto uma imagem invertida de tamanho igual a 1/3 do tamanho do objeto e situada sobre o eixo principal desse espelho. Sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Tá, vamos lá. O que ele pediu para a gente descobrir? Primeira coisa. Ó, a linha de comando é a primeira linha do exercício. Determine o raio de curvatura em centímetros. Então a gente tem que descobrir qual é o raio de curvatura desse espelho. E quais dados que ele deu para a gente poder descobrir o raio de curvatura. Vamos pegar aqui uma canetinha amarela para marcar os nossos dados. Primeiro, ele disse para a gente que esse espelho conjuga de um determinado objeto uma imagem invertida e de tamanho igual a 1/3 do tamanho do objeto. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo para a gente que o aumento linear transversal é igual a menos 1/3. Vai falar, Araújo, por que menos 1/3? Porque a imagem é invertida. E eu já sei, inclusive, que essa imagem é real, porque toda imagem real é invertida, ou toda imagem invertida é real, quando é conjugada por um espelho. Então A é igual a menos 1/3. E ele falou também para a gente que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Essa aqui precisa de um pouquinho de interpretação. Então, deixa eu fazer um desenho rapidinho aqui, ó, de como que é essa situação que a gente tem para esse espelho. Pronto, está feito o nosso desenho. Eu coloquei ali um espelho côncavo, um objeto atrás do centro de curvatura. Aqui é o meu centro de curvatura e aqui é o foco, certo? E coloquei a imagem ali real invertida em menor entre o foco e o centro de curvatura. E você pode me perguntar, Araújo, como que você sabe que o espelho é côncavo? Eu sei que ele é côncavo porque a imagem ela é invertida, logo real e menor. Então só os espelhos côncavos que podem conjugar imagens assim. Convexos não fazem isso. Como que você sabe que o objeto está atrás do centro de curvatura? Porque essa é a única situação em que a gente tem uma imagem real, invertida e menor. E nesse caso, a imagem ela sempre vai estar entre o foco e o centro de curvatura, certo? Que é ali onde ela passa a infância dela, né? Enquanto ela é de menor, ela fica ali entre o foco e o centro de curvatura. Certo? Esses 80 centímetros que ele passou para a gente é a distância entre o objeto e a imagem. Então é essa distância aqui, ó, 80 centímetros. Como que a gente pode escrever isso, gente? Ó, se você olhar no desenho, 80 centímetros é a diferença entre P e P'. Então essa parte é complicadinha do exercício, né? Você tem que sacar que essa distância de 80 centímetros é P menos P'. Ah, e agora? Como que a gente vai relacionar esses dados? A gente coletou os dados, já interpretou os dados até. Como que a gente vai relacionar os dados para chegar no raio de curvatura? Você sabe, você lembra que a gente viu que o aumento linear ele pode ser escrito como menos P' sobre P, não é? E a gente sabe que ele vale menos 1/3. Então, menos 1/3 é igual a menos P' sobre P. Isso significa, ó, posso cortar aqui esse menos de um lado com menos do outro, né? Multiplica os dois lados por menos 1. E aí eu chego à conclusão de que P é igual a 3 vezes P'.
Mas como a gente sabe, ó, o P menos o P' é igual a 80. Então eu posso, usando aquela equação, escrever que 3P' menos P' é igual a 80, logo 2P' é igual a 80 e o P' é igual a 40 centímetros. Se P' é igual a 40 centímetros, quanto que vale o P? P é igual a 3 vezes 40 centímetros, o que vai dar 120 centímetros. Então tá aqui, ó. P' vale 40, P vale 120. Agora que eu conheço P e P', eu descubro a distância focal usando a equação de Gauss. Então vamos fazer juntos aqui, ó. Acompanha comigo. Equação de Gauss. O inverso da distância focal, 1 sobre f, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Sempre escreva a equação. Tá? Não sai colocando já direto os valores, não. Escreve a equação. Então vai ficar 1 sobre f é igual a 1 sobre 120 mais 1 sobre 40. Galera, o MMC entre 40 e 120 é 120. Então vou multiplicar aqui, ó, por 3 o numerador e o denominador. E eu fico com 1 sobre f, o inverso da distância focal, igual a 1 sobre 120 mais 3 sobre 120, o que é igual a 4 sobre 120. Se o inverso da distância focal é 4 sobre 120, então a gente sabe que f, a distância focal, é 120 sobre 4, o que vai dar 30 centímetros. Legal. E sendo a distância focal 30 centímetros, o raio de curvatura é o dobro disso. Então o raio de curvatura, R, é igual a 2 vezes F, que é igual a 60 centímetros. Vamos parar e pensar se a nossa resposta faz sentido. Antes de olhar as respostas, as alternativas, vamos pensar se faz sentido. Primeiro, o foco ficou positivo. Significa que o espelho é côncavo. Tá certo? Tá certo. Tem que ser côncavo porque a gente sabe que essa imagem é real. Agora, o P é igual a 120 centímetros. Se o P é igual a 120 centímetros, significa que o objeto está atrás do centro de curvatura, porque o raio é 60 centímetros. De novo, faz sentido. Por quê? Porque quando o objeto está atrás do centro de curvatura, é que a gente tem uma imagem real, direita e menor. Caramba, olha só, essa física é linda, né, gente? Como é maravilhosa essa tal de física. Aí a gente vem aqui, ó, nas alternativas e marca gloriosamente a alternativa C. Legal, né?